Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá para mais uma edição do Telenotícias a 7 de junho de 2025. E seguimos com as notas e reportagens que marcam a atualidade nacional. Começamos por referir que, para responder ao crescente número de acidentes nas estradas nacionais, está em curso uma ação de sensibilização de condutores. Uma equipa multissetorial foi mobilizada para trabalhos de educação cívica nas vias públicas, com o objetivo de promover maior responsabilidade ao volante e contribuir para a redução do número de mortes por acidentes de viação. É um trabalho de sensibilização levado a cabo pela Polícia de Trânsito e Inatro com o objetivo de reduzir os números de mortes por acidente de viação ao nível da província de Nampula, com destaque para a cidade capital. Falando a jornalistas, Egídio Pedro, porta-voz da Polícia de Trânsito, foi saber que cerca de 53 pessoas perderam a vida por acidente de viação, fato que constitui preocupação para as autoridades da equipe. Há uma necessidade de apelar a esses condutores, os peões, motociclistas, no sentido de observar as regras de trânsito, aquilo que está emanado no Código de Estrada. Nós, como a Polícia de Trânsito, temos feito um trabalho multissetorial, a PT, Inatro e associações que velam a parte da segurança rodoviária. Os acidentes que causam essas perdas humanas têm sido do tipo de despiste e atropelamentos, de acordo com Antônio Wakeia, responsável pela segurança rodoviária em Nampula. Praticamente é atropelamento e despiste e capotamento. Tem acontecido muito nos transportes passageiros, vulgo chapa. Os automobilistas sensibilizados louvam a iniciativa e apelam que a atividade seja contínua com vista a minimizar os acidentes na via pública. Como é assim mesmo, havemos de seguir todo o processo. É o que deve ser feito na regulação do trânsito. Afinal de contas, hoje em dia temos muitos casos de acidentes na estrada. É preciso que, para quem se faz a estrada, estar muito bem organizado, né? Desde si, como documento do condutor, depois os documentos da viatura também. Então, é encorajador. De referir que, durante o período dos protestos pós-eleitorais, houve redução de acidentes de viação na via pública. Amos Manuel Cortiço Mulher, da capital do norte do país, Nampula. Falando de outra realidade que também exige urgência, num país em que mais da metade da população é formada por crianças, a infância é muitas vezes sinônimo de desigualdade e privacidade de direitos básicos. Um relatório recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com o Ministério da Planificação e Desenvolvimento e outras entidades, revela um retrato profundo da pobreza infantil em Moçambique. O estudo, que analisa o período entre 2014 e 2022, coincidindo com o governo de Filipe Nyusi, mostra que o desafio da pobreza entre os mais novos continua a ser uma das maiores preocupações do país. Baseado em 3 rondas do inquérito aos orçamentos familiares IOF, revela um cenário de privações múltiplas, com poucas melhorias ao longo de quase uma década, marcada por crises econômicas, desastres naturais e instabilidade política e militar. Segundo os dados mais recentes, cerca de 13 milhões das 16,4 milhões de crianças moçambicanas vivem em situação de pobreza, seja ela monetária, multidimensional ou ambas.
Destas 6,8 milhões, 41,3% são pobres em múltiplas dimensões, o que significa que os seus direitos básicos, como acesso à educação, saúde, nutrição adequada, habitação condigna e saneamento, não são plenamente garantidos. Ainda mais preocupante é o facto de que 1/3 das crianças moçambicanas é simultaneamente pobre do ponto de vista monetário e multidimensional, sendo atingida em várias frentes pela exclusão. Segundo o analista Orlando José, disse que não vai se combater a pobreza enquanto não se olhar na base dos problemas básicos e destacou que o governo deve organizar programas em localidades e zonas urbanas para trazer dados reais para resolver vários aspectos, tais como crianças que estudam debaixo das árvores. As direções provinciais, distritais, devem ser redistribuídos em localidades, devem ser distribuídos em localidades, em zonas urbanas, suburbanas. E isto vai ajudar muito. E trazer dados reais. Não se pode fazer trabalho para agradar somente o relatório. É preciso confortar-se à realidade das coisas no terreno. Se formos a ver, por exemplo, vamos aqui pegar simplesmente educação. Educação. Só aqui na cidade de Maputo, quantas crianças estudam sentando no chão? É um número significante. Mas vamos a pegar os relatórios e não reflete sobre a realidade do que está acontecendo no terreno. Maputo província, quantas escolas debaixo de cajueiros? Estamos ainda na capital. Debaixo de cajueiros. É um número elevado de crianças que saem de casa, tomou banho, chegou na escola, sentou no chão. Tem que procurar bloco para estudar. Temos aqui vários exemplos de escolas concretas que eu podemos trazer aqui. As imagens, trazemos aqui os vídeos de que estamos a falar agora. Então, o que o governo está a fazer? Não se pode combater a pobreza enquanto não se olha na base das coisas. O combater a pobreza não está somente no discurso, não está somente nos projetos, está na efetivação. Orlando José disse ainda que em Moçambique não há um compromisso concreto para acabar com a pobreza e apelou que o sistema governamental mude e crie-se mais projetos nos distritos para combater a pobreza no país e reduzir os preços dos produtos alimentares e coisas básicas. Aqui não há um compromisso concreto para acabar com a pobreza em Moçambique. E isso não vai terminar hoje, enquanto o governo não estar comprometido com o seu povo. Como é que justifica? Uma criança dentro da capital não tem carteira. Como que será possível o governo resolver o assunto de uma criança em Nicoadala? Eu duvido muito. Por causa do quê? Porque aqui não há compromisso. Os discursos são bonitos, os projetos são invejáveis, mas a implementação aqui, e não há compromisso. Por isso que quando o governo termina, não presta conta ao outro. Vimos aqui naquele processo de mudança entre o presidente Chapo e o presidente Nunes. É uma espécie de um arranjo. Se nós queremos ver um país a crescer, a combater a pobreza, a combater a corrupção, a haver uma mudança, um desenvolvimento, é preciso que o sistema mude. Porque estamos com quantos anos agora? 50 anos. E eu, desde que nasci, fala-se de combate à pobreza. Combate à pobreza. Mas essa combate à pobreza não se torna uma realidade. Há uma coisa que eu gostei na altura do presidente Guebuza. Ele dizia, vamos apetrechar os recursos humanos de onde? Dos distritos. E dar o dinheiro dentro dos distritos, eles fazem o quê? Façam a réplica daquele dinheiro e possam produzir. Os 7 milhões que estavam nos distritos, quer dizer, havia corrupção sim, mas havia era notório que aquele dinheiro está a circular lá. Quando o dinheiro não circula, a pobreza ela aumenta. Estamos aqui sentados, ainda falta de pagamento de salários, ainda falta de redução dos preços dos produtos. A pobreza não vai reduzir somente, a fome não vai se reduzir somente nos relatórios. É preciso com que a fiscalização dos mercados funcione, é preciso com que a fiscalização nas lojas funcione. É a questão, falamos aqui no debate passado, a questão das divisas, é uma realidade. Só em 2023, Moçambique gastou 2,2 bilhões para importar arroz. Por 2 vezes em 2023. Então isso é complicado. Por causa do quê? Porque há várias justificações, isso é corrupção. E as coisas não andam, a pobreza não se combate enquanto a corrupção é o chave, é o alicerce do pilar das coisas. Então a pobreza não se pode combater enquanto quem deveria combater não estão a fazer.
A pobreza não se pode combater enquanto está comprometido em combater a pobreza, não vai fazer nada. É preciso capacitar as pessoas e responsabilizar os ministros, as direções, a questão da fiscalização contínua, periódica, em relação ao que está acontecendo. Entramos agora no campo das infraestruturas. O governo pronunciou-se esta sexta-feira em Maputo, através do seu porta-voz Inocêncio Impissa, sobre o futuro de algumas estradas e a atuação da empresa Revimo na província de Gaza. Segundo o governo, a gestão daquelas vias foi suspensa enquanto decorrem processos de avaliação. Foi também abordada a concessão da estrada número 4, inserida no acordo bilateral com a África do Sul, com o objetivo de melhorar a conectividade entre os dois países. A semana terminou com mais um ponto de situação feito pelo Executivo. Em Maputo, o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, falou à imprensa sobre decisões e atualizações relevantes que marcam a governação. Entre os assuntos destacados estão as alterações na gestão de estradas em Gaza pela Revimo e o enquadramento legal na concessão da estrada N4. De acordo com o porta-voz do governo, o governo da República de Moçambique, através do decreto 46/2021, de 5 de junho, integrou as estradas R453, Praia de Belém, Macia, N101, Macia Choque e R448, Choque Macarretane, no conjunto de vias concessionadas à rede viária de Moçambique. Esta decisão culminou com a assinatura da adenda número 1 ao contrato de concessão, no pressuposto de que, com a reabilitação destas infraestruturas, haveria investimentos que iriam alavancar a agricultura, impulsionar o turismo e o comércio fronteiriço. Assim, entre os finais de 2021 e meados de 2023, a Revimo, Sociedade Anónima, investiu 2,577,9 milhões de meticais na reabilitação da estrada N101, manutenção periódica da estrada R453 e a manutenção de rotina da estrada R448, incluindo a construção de um centro de assistência e manutenção de 4 praças de portagens, bem como a construção de 7,8 km de estrada em pavés, em regime de responsabilidade social, nos 3 municípios atravessados pelas estradas concessionadas. Para financiar este investimento, a Revimo S.A. recorreu a fundos próprios e um crédito bancário de 900 milhões de meticais, cujos valores continuarão a ser pagos até o ano de 2027. A recuperação deste investimento seria decorrente das receitas da concessão que viriam da cobrança de taxas de portagens aos utentes da via. Partindo do realizado em 2024 e a atualização das projeções, constata-se que até fins do contrato a receita continuará a estar muito abaixo das projeções iniciais do modelo de base da concessão, não só pelo baixo volume de tráfego, mas sobretudo devido ao fato das taxas em vigor serem inferiores a 27% das que iriam recuperar o investimento realizado. Mesmo considerando uma eventual extensão da concessão, as receitas continuarão muito abaixo dos custos operacionais, não permitindo, portanto, cobertura dos custos administrativos, manutenção de rotina, serviços terceirizados, entre outros, resultando em prejuízos numa média anual de 244,1 milhões de meticais, para além de não permitir a recuperação do investimento e serviço da dívida contraída na banca comercial. Pelo exposto, o Governo da República de Moçambique decidiu suspender temporariamente a cobrança de taxas de portagens nas estradas acima referidas. Com esta decisão do Governo, estarão criadas condições para que a concessionária se concentre na melhoria dos níveis de prestação de serviços nas outras estradas, nomeadamente Estrada N6, Beira-Machipanda, a Estrada Circular de Maputo e a ponte Maputo-Catembe e as respectivas estradas de ligação.
O Governo está em processo de reflexão sobre a gestão futura destas infraestruturas no âmbito do princípio utilizador-pagador, bem como negociações com a concessionária dos mecanismos de compensação pelos investimentos realizados na reabilitação da estrada N101 e manutenção periódica da estrada R453. MPISA acrescenta que, no âmbito de desenvolvimento do corredor de Maputo, sobre os auspícios de um protocolo entre os governos de Moçambique e da África do Sul, ratificado pela Resolução 35/96 de 22 de outubro, foi integrada a estrada número 4 com portagem nos termos da resolução mencionada. Em maio de 1997, foi assinado o contrato de concessão desta estrada entre os governos de Moçambique e da África do Sul, com concedentes à Trans-African Concessions, TRAC, portanto a concessionária, cujo objetivo é financiamento, construção, operação e manutenção num período de 30 anos, numa extensão de 523 quilómetros, dos quais cerca de 97 quilómetros do lado moçambicano e os restantes 426 quilómetros do lado da África do Sul. Tendo em vista o término do contrato previsto para o ano de 2027, o Conselho de Ministros aprovou, na sua última sessão ordinária, uma resolução que autoriza a criação de uma equipa técnica multissetorial para a avaliação dos termos do contrato de concessão das infraestruturas da Estrada Nacional, tanto N4, entre o Governo de Moçambique e a TRAC. A avaliação visa perspectivar o futuro do atual contrato de concessão. A equipa técnica multissetorial está autorizada a estabelecer o contacto com as entidades governamentais sul-africanas, com a concessionária e com demais entidades relevantes, com vista à apreciação do contrato, suas adendas e anexos, com objetividade e observando os padrões da transparência e de eficiência em alinhamento com as políticas públicas e interesses de ambos os governos. A avaliação deverá culminar com uma proposta de contrato de concessão e respectivo decreto a ser apresentado ao Governo no prazo de 180 dias, contados a partir da entrada em vigor da resolução a que me refiro. Refira-se, no entanto, que atualmente decorrem obras em algumas secções da N4, intervenções integradas nos últimos investimentos da concessionária TRAC para a devolução da estrada no fim do período concessional, segundo as previsões contratuais. Mas nem todas as notícias são de continuidade. O Ministério da Economia decidiu suspender temporariamente vários concursos públicos para execução de obras em estradas nacionais. A medida, segundo as autoridades, visa assegurar a conformidade dos processos de contratação e evitar possíveis irregularidades. A decisão surge no momento em que a chama da unidade nacional circula pelo país como símbolo de coesão e nacionalismo, trazendo à tona o debate sobre prioridades orçamentais numa altura em que o país precisa de infraestruturas mais funcionais. De acordo com o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa, a chamada Unidade Nacional já percorreu 6 províncias, Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete e Manica, e encontra-se agora em Sofala, onde foi recebida no dia 31 de maio. A previsão é de que siga para outra província já neste 6 de junho. A tocha da chama da Unidade Nacional prefaz hoje 60 dias do percurso equivalente a 76% do seu roteiro total. O balanço deste importante evento histórico continua gerando impactos progressivamente positivos, com milhares de cidadãos a afluírem para tocar a tocha da chama da unidade, em ambiente ordeiro, festivo e de muita euforia, com o efeito galvanizador da nossa unidade nacional. No geral, a tocha carrega consigo um simbolismo que inspira a esperança e elevado nível de confiança da população sobre a importância e valorização da promoção da moçambicanidade,
da manutenção da paz, da harmonia social, consolidação da unidade nacional, solidariedade, espírito de perdão e o engajamento na luta para o desenvolvimento sustentável do nosso país. No entanto, paralelamente à celebração da unidade, o governo anunciou a suspensão de alguns concursos públicos relacionados à construção de estradas. Segundo o Inocêncio Impissa, a decisão resulta da supervisão de aquisições conduzida pela UFSA, no âmbito do artigo 20 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, aprovado pelo Decreto 79/2022, de 30 de dezembro. A medida visa assegurar o cumprimento rigoroso dos critérios legais e garantir maior transparência nos processos de contratação pública. Na província de Tete, obra de reabilitação e manutenção de estrada N301, lote 1, Matambo-Marara, de 50 km, adjudicada à empresa Chico, pelo preço de 2.311.706.904 meticais e 93 centavos. Na província de Nampula, obras de reparação de emergência da ponte sobre o rio Munapo, Encontro Norte, na estrada N1, Namialo, Rio Lúrio, quilômetro 2 mais 900, adjudicada à empresa Moza Construções Limitada, pelo valor de 563.351.174 meticais e 96 centavos. Na província de Cabo Delgado, obras de manutenção periódica da estrada revestida no troço N14, Metorro Montepuez, de 110 km, a favor da empresa Arept Construções, pelo valor de 217 milhões, dizia, 470.985 meticais e 80 centavos. E, na cidade de Maputo, obras de reabilitação do troço Rotunda Pensão Ganha Pouco, de 1.320 metros, com revestimento de blocos de pavês, a reabilitação da Rotunda Ganha Pouco, adjudicadas à empresa Julian Construções, no valor de 104.912.636 meticais e 63 centavos. À empresa Airtech Limitada, no valor de 6.996.027 meticais e 28 centavos, respectivamente. O cancelamento tem como fundamento a constatação de falta de prestação de informação relevante que justifica as escolhas das modalidades de contratação adotadas, que permitisse aferir as modalidades, portanto, aferir a conformidade dos processos com as normas e procedimentos plasmados no decreto a que nos referimos anteriormente. Tanto a supervisão visa permitir que, no curto espaço de tempo, a UFSA, em articulação com as entidades contratantes, possam proceder à reavaliação e reverificação da conformidade dos processos, visando aferir se foram observados os princípios da livre concorrência, da transparência, entre outros, que regem a contratação pública, e emitir correspondente parecer técnico. E para encerrar, um gesto de memória e respeito. Na cidade de Quelimane, apoiantes do ex-candidato à presidência da República, Venâncio Mondlane, realizaram neste sábado, uma ação simbólica de homenagem aos cidadãos que perderam a vida durante as manifestações pós-eleitorais. O gesto consistiu na limpeza do Cemitério da Saudade, como forma de honrar a memória dos que lutaram por um país mais justo, segundo declarações dos organizadores. O mobilizador político Jonathan Suleiman diz que esta ação enquadra-se no desejo pela justiça dos que foram injustiçados durante as manifestações, mas também de encorajar os apoiantes do Venâncio Mondlane a continuar a trabalhar para que o país possa alcançar os níveis de enquadramento dos aspectos sociais e políticos, onde os cidadãos são vistos como a pedra angular para o progresso rumo ao desenvolvimento.
Estamos aqui hoje como um gesto de homenagem aos nossos irmãos compatriotas e irmãs que tombaram na luta pela justiça eleitoral. Então, como um gesto de homenagear as pessoas que lutaram pela justiça eleitoral no processo de apoio aos resultados eleitorais, e nós viemos a fazer esse gesto como uma forma de consolidação, de mostrarmos que ainda estamos unidos e fortes e coesos para o objetivo daquilo que são o bem comum deste povo moçambicano, apoiantes do Venâncio Mondlane. E também aproveitamos também da mesma para deixar as nossas considerações e o nosso pedido de intervenção imediata para apoio aos acordos tratados do aperto de mão do presidente Venâncio Mondlane e o Chapo. Ainda estamos a ter colegas que estão a ser perseguidos, principalmente nos distritos de Luabo, Murumbala e Derra. Então, para dizer que ainda não temos uma estabilidade de paz efetiva, tranquilidade, porque nós, como membros, nos sentimos na obrigação de dar o nosso contributo para este país, mas para isso temos que ter união, coesão, harmonia. Então pedimos a quem de direito que se sentir. E nós, como membros e apoiantes do Venâncio Mondlane, não vamos desistir desta luta e estamos comprometidos com a causa que é a liberdade deste povo e a justiça social. Alguns dos participantes entendem ser esta uma iniciativa que visa tirar o medo aos cidadãos que têm uma visão contrária sobre o modelo de governação atual no país e pretendem que esta iniciativa seja vista como uma força motriz. Sim, esse trabalho vai poder trazer a mente dos membros, porque eles estavam muito desmoralizados, e ele vai poder trazer de novo os membros para dizer que nós todos estamos juntos e pela mesma luta. A luta de levar ao Venâncio Mondlane ao poder. Não. Vamos recuar desta guerra? Não. Vamos recuar desta luta? Não. Nós, já na Malala, não vamos recuar, não vamos desistir e estamos coesos. Abaixo os combatentes da barriga, abaixo os lambibotas. Abaixo o combatente da barriga, não abaixo. Abaixo os lambibotas, não abaixa. Abaixo os lambibotas, não abaixa. Abaixo os parasitas, não abaixo. Então nós estamos a pedir a quem é de direito para trazer a solução daquilo que são os nossos membros que estão nos distritos, porque precisamos fazer a nossa atividade política normalmente. Esta iniciativa destes jovens na cidade de Climane pretende ser levada a cabo em todos os distritos da província da Zambésia. É uma homenagem aos que foram injustiçados mortalmente durante as manifestações pós-eleitoral. E é com este gesto de memória na cidade de Quelimane que nós damos por encerrada esta edição do Telenotícias, com a promessa de voltarmos na segunda-feira com mais notas e reportagens para si à mesma hora. Tudo quanto nos resta fazer agora é desejar ao caro telespectador e internauta um final de semana abençoado. Até lá, fique bem.